Eu vou lhe mostrar um esquema que vai fazer você entender muita coisa que está por trás das notícias que você recebe no seu telefone, que você vê na televisão. Você vai entender muito bem esse esquema que eu vou lhe mostrar. Para você entender isso aí, primeiro você me diga, quem é o vice do Bolsonaro nessa eleição? É o general, começa com W, general W. O general Mourão não é vice nessa campanha, não. O general é o atual vice nessa gestão, mas da mesma maneira que o Bolsonaro troca as mulheres, ele também troca os general. Para essa eleição ele veio com outro general, que é o general W, começa com W. Bom, se você sabe, parabéns, mas a maioria dos brasileiros, inclusive os eleitores do Bolsonaro, não sabem quem é o seu vice. Outra coisa, você sabe quem era a vice do Ciro Gomes no primeiro turno? Nem o próprio pessoal do PDT sabia direito quem que era a vice. Nunca ouviram falar na mulher. E quem era a vice da Simone Tebet? Você sabe? E quem era o vice do padre da festa junina lá, do padre Kelmo? Também tinha um vice, a galera não sabia. Agora, se você perguntar para qualquer brasileiro, em qualquer estado, em qualquer lugar, quem é o vice do Lula, todo mundo já sabia antes da campanha eleitoral. Todo mundo já estava sabendo. Então, antes mesmo da campanha já estava certo que o Alckmin era vice do Lula. Por quê? Porque a mídia está preparando o nome do Geraldo Alckmin para ser o seu presidente! Então, gente, essa semana o ex-presidente Lula se encontrou com os representantes do mercado. Cara, você já ouviu falar no mercado, né? Cada pouco aparece no Jornal Nacional lá. Ah, o mercado aprovou o que o ministro da Economia fez. Ah, o mercado não aprova o que o ministro da Economia quer fazer. Você tem esse tal de mercado? Quem que é esse mercado? Cara, esse mercado é meia dúzia de gente parasitinha. Tipo, os acionistas da Petrobras, os banqueiros, dono do Itaú, dono do Santander, dono do Bradesco. Esses caras que ganham dinheiro sem produzir nada, sem gerar nem produzir nenhuma riqueza, apenas especulando no mercado financeiro, especulando nos mercados imobiliários e outros tipos de especulações. São especuladores. O mercado, quem são o mercado? É os parasitas, a meia dúzia de gente sem vergonha e sanguessuga no Brasil, que especula e suga as riquezas do povo que trabalha e produz no país. Esse é o mercado. Então, o ex-presidente Lula se encontrou com os representantes do mercado, que estavam querendo que o Lula se comprometesse a manter o teto de gastos e a manter a paridade de preço internacional na Petrobras. Eram as duas condições que o mercado estavam impondo ao candidato que talvez seja o futuro presidente do Brasil. O Bolsonaro, eles não têm que falar nada, porque o Bolsonaro não governa nada. O Bolsonaro, o que for, é o Centrão que resolve. E o Centrão já está resolvido, porque a maioria do Congresso brasileiro já faz parte de representantes que foram eleitos através de dinheiro que o pessoal do mercado investiu em suas campanhas. Primeiro, a gente precisa entender o que é o teto de gastos. E vou mostrar para você o que é o teto de gastos. É fácil de entender, olha isso aqui. Esse daqui é um gráfico que demonstra como que o governo federal utilizou o dinheiro que foi arrecadado em impostos em 2021. Observe o seguinte, em 2021 o governo gastou 50,78% com juros e amortizações da dívida pública. Então, o teto de gastos é o seguinte, é que não pode ser mexido no dinheiro destinado a juros e amortizações da dívida pública. E outra é com despesa da Previdência Social, mais 19,58%, o que é a garantia de que as filhas de generais, os juízes, todas as pessoas que se aposentaram bem, que o salário das pessoas que se aposentaram bem com bastante dinheiro não possa ser mexido. Então, o que acontece? O teto de gastos é caso não haja dinheiro suficiente para pagar os juros e amortizações da dívida, caso não haja dinheiro suficiente para pagar as aposentadorias de generais e de juízes, o governo tem que se comprometer em tirar dinheiro da parte que vai para a saúde, educação, segurança, etc. Então agora você veja como é fácil você entender o que é o teto de gastos. O teto de gastos é quando o governo pega todo aquele dinheiro que é arrecadado através dos impostos que estão embutidos dentro do preço das coisas que você compra no mercado, quando esse dinheiro chega no governo e o governo começa a pagar suas obrigações, suas despesas, se faltar dinheiro para pagar
os compromissos, o governo não pode, devido ao teto de gastos, diminuir dinheiro que vai para juros e amortizações da dívida e nem dinheiro que vai para aposentadoria de general, de juiz e despesas com a Previdência. Não pode diminuir salários altíssimos de ninguém e não pode diminuir o juro nem a amortização da dívida. Então, isso é compromisso do governo. Então, se faltar dinheiro para o governo, através do teto de gastos, é obrigado a diminuir dinheiro que vai para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, vai ter que ser menos dinheiro para os professores, menos dinheiro para os policiais e menos dinheiro para o SUS e para os médicos do SUS. Esse é o teto de gastos, esse é o compromisso que o mercado estava exigindo do Lula essa semana. Agora é importante observar que em 2021, menos de 30%, apenas 29,63% do dinheiro que foi arrecadado em impostos, o governo gastou com saúde, educação, segurança e etc., com despesas necessárias, com devolução do dinheiro para a sociedade, porque o resto do dinheiro foi principalmente para juros e amortizações de dívida e previdência de pessoas que recebem muito além do que deveriam. Outra coisa que está sendo imposta pelo mercado aos candidatos à presidência da República também é que seja mantida a política de paridade de preço internacional na Petrobras. Apesar do Brasil ter petróleo suficiente, apesar do Brasil produzir a maior parte da quantidade de combustíveis consumidos no Brasil, essa política faz com que, se acaso o valor do barril do petróleo no exterior suba, a Petrobras suba o valor da gasolina, dos combustíveis no Brasil também. Agora você veja bem, cara, só agora na véspera das eleições, só agora que a gasolina baixou. Desde quando colocaram essa paridade de preço lá no tempo do Temer, quando subia o dólar, subiu o dólar, sobe a gasolina. Aí você baixou o dólar, ninguém falava nada, a gasolina continuava no preço que estava. O valor do barril do petróleo subiu, tem que subir a gasolina também, sobe tudo, os combustíveis tem que subir. Quando o valor do petróleo lá no exterior baixava, gasolina no Brasil ficava igual, sempre ficava igual, então sempre foi aumentando. Subiu o dólar de novo, sobe a gasolina. O dólar baixou, ninguém falava nada. Então o que acontece? A gasolina só baixou agora na época da campanha, só baixou agora por causa das eleições. Então quando passar as eleições vai ser mais 4 anos desse jeito. Quando subir o dólar, a gasolina vai subir. Quando baixar o dólar, a gasolina vai continuar no preço que está. Quando subir o valor do petróleo, a gasolina vai subir. Quando baixar o valor do barril do petróleo, a gasolina vai continuar no preço que está. É assim que vai ser a partir de janeiro, se continuar com essa política de preços da Petrobras. E é esse compromisso que o mercado está exigindo dos candidatos à presidência. E o que aconteceu dessa conversa do Lula com esses caras do mercado? Os caras do mercado falaram: Lula, você tem que se comprometer em fazer isso, você tem que fazer isso, Lula. Você é obrigado a fazer isso, Lula. E o Lula falou que não vou me comprometer em fazer isso. Não vou me comprometer com o teto de gastos e também não vou me comprometer com a paridade de preço internacional da Petrobras. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu amigo, que o Lula vai morrer. Quer dizer que em janeiro, se o Lula for eleito, que provavelmente vai ser, o Lula, de alguma forma ou outra, ou ele fica doente ou ele morre, porque se ele morre, é o Geraldo Alckmin que é substituto do Lula, e o Geraldo Alckmin é um cara que sempre esteve por trás da política, sempre fez parte do próprio mercado. O Geraldo Alckmin é um homem do mercado, e o Lula, para poder concorrer a essas eleições, ele precisou aceitar ser um laranja. O Lula é um candidato laranja que aceitou um vice do mercado para poder concorrer às eleições. Porque o Bolsonaro não governa nada. Quem governa o Brasil enquanto o Bolsonaro é presidente é o Centrão. São os deputados do Centrão, é o presidente da Câmara. E todo brasileiro deveria saber, se um presidente sai, quem fica no poder é o vice-presidente. Se o vice-presidente cai, quem fica no poder é o presidente da Câmara. E quem é o presidente da Câmara? É um dos deputados que é eleito pelos deputados para representar e para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, se liga na tragédia. O povo brasileiro, dos 513 deputados que foram eleitos agora nessa eleição, 367 deputados são dos partidos do Centrão. Então, quer dizer que 71% dos deputados eleitos nessa eleição fazem parte do Centrão. Então não tem pra onde correr, cara. Se prepare que vai ser mais 4 anos de miséria, mais 4 anos de míngua. E eu vou deixar esse vídeo, eu não tenho como provar o que eu estou falando, isso é só uma lógica matemática, é só uma lógica matemática. É isso que vai acontecer. Se o Lula for eleito, o Lula vai morrer porque tem muito dinheiro
por trás da paridade de preço internacional da Petrobras e tem muito dinheiro envolvido no teto de gastos, no compromisso de manter esse teto de gastos que foi imposto pelo Michel Temer. Então, é fato, cara. O Lula ganhando a eleição, ele morre. Se o Lula não ganhar a eleição, se for o Bolsonaro que ganhar a eleição, o Brasil vai continuar sendo governado pelo Centrão. E se o Lula for eleito, o Lula morre e o Brasil vai continuar sendo governado pelo Centrão. E todo mundo se fudeu. Fazer o quê? Daqui 4 anos, talvez, a gente tenha uma nova oportunidade. Eu espero que até lá a gente consiga amadurecer a nossa sociedade e que a gente consiga fazer uma revolução democrática consciente através do voto, votando em pessoas que não sejam representantes do mercado. Agora eu tenho dito, e que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia a gente se livre das pragas e dos percevejos, e que seja no voto. Agora eu fui.